Graças a Deus, meus irmãos. Queria trabalhar com vocês hoje um salmo maravilhoso, que é o Salmo 73. Esse salmo é um salmo que geralmente eu divido ele em duas partes, né? O que devemos fazer, né? E o que não devemos fazer. Esse salmo ele tem as duas partes. É um salmo tremendo, um salmo que a gente vê um salmista totalmente angustiado, totalmente depressivo e totalmente abalado, emocionalmente, e provavelmente estava passando até por algum problema na sua saúde física, quando a gente vê o relato desse salmista. Então você sabe que Asaf, a gente vai ver isso no livro das Crônicas, capítulo 15, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, e o verso 14 por diante, a gente vai ver que Asaf ele foi separado, né? Ele compôs ali o corpo ali dos levitas, aqueles que foram separados para ser responsável pela parte do louvor, né? A parte litúrgica do louvor, né? Na congregação. E interessante que a gente, quando vê sempre falando dos levitas, dá a entender que a função dos levitas era apenas essa, mas os levitas ele tinha muita atribuição na Bíblia, né? Ele não só cuidava da parte do louvor, mas ele cuidava de toda a parte de organização e limpeza dentro do templo, né? O levita não ficava somente ali cantando, né? É como nos dias de hoje ele fosse o responsável, vamos dizer assim, ele fosse o responsável como um zelador do templo também, né? Ele era quem cuidava de todos os utensílios, né? Posicionamento dos utensílios, limpeza, manutenção, tudo isso era responsabilidade dos levitas. Asaf, ele foi separado para essa finalidade e Asaf até começou bem. A Bíblia não nos mostra, mas esse Salmo 73, alguma coisa aconteceu em algum período que Asaf ele tomou um posicionamento totalmente diferente. A gente vai ver isso no relato dele no Salmo 73. Então, observe que ele começa, esse Salmo 73 está dentro da coletânea do terceiro livro, né? E começa do Salmo 73 e vai até o Salmo 89, né? Que é essa terceira parte. Como a gente sabe, o livro de Salmo é dividido em cinco livros, né? Coletânea de 5 livros. E o salmista, ele começa exaltando a majestade de Deus, né? Aqui é claro que é um relato já passado, né? Aqui ele já tá, depois ele começa a dizer o que foi que aconteceu com ele, mas observe que ele começa dizendo: de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, quando a gente pega esse relato aqui, só esse primeiro verso, dá a entender que o restante do salmo vai ser somente o salmista exaltando a Deus, né? Mas observe que já no verso seguinte, aí ele já começa a falar, a relatar o problema que lhe aconteceu por ele estar olhando a prosperidade dos ímpios. E ele deixa isso aqui bem claro, e graças a Deus que a palavra foi escrita para nós, para a gente aprender também com essa palavra. Então observe que ele já começa no verso 2, ele já começa dizendo assim, ó: quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha o caminho que Asaf estava tomando. Verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Veja que coisa tremenda Asaf está dizendo aqui. Veja o caminho que Asaf estava tomando. Veja o olhar de Asaf onde estava. Em vez de Asaf estar cuidando das coisas do templo, Asaf estava olhando a prosperidade dos ímpios. E ele bota aqui a prosperidade dos maus, a entender que era uma geração mal mesmo, corrompida, e que não tinha um pingo de respeito por nada, mas Asaf estava com o olhar sobre esse tipo de pessoas. Isso é um perigo, porque o Salmo primeiro, ele diz que
Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Parece que Asaf esqueceu desse salmo. Parece que Asaf esqueceu do que Deus disse para Josué. Olha, medita nesse livro de dia e de noite. Não desvia o olhar dessa palavra, não. Mastiga ela de dia e de noite, para que te suceda bem. Então parece que Asaf também esqueceu de fazer essa leitura. Asaf começou a deixar as coisas do templo e começou a se preocupar com a prosperidade dos ímpios. Vamos trazer para o linguajar de hoje. Provavelmente Asaf tinha uns vizinhos muito bons não, viu? Uns vizinhos meio que gostavam de incomodar. Então ele começa aí, né? Verso 4, ele começa a destrinchar mais algumas coisas aqui. Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio. Veja o que Asaf está dizendo. Asaf observou com muito detalhe, muita riqueza de detalhe, né? Não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio, ou seja, não tem uma enfermidade, não se preocupa com nada, o dinheiro cai na conta automaticamente. É mais ou menos isso que Asaf estava relatando. Verso 5, não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Olha, não se cansa, ele se perturba dia e noite e não tem cansaço e não é afligido. Interessante, quando eu vejo isso aqui, a gente vê um cenário muito atual, né? A gente vê isso hoje acontecendo. A gente às vezes tem essa atitude aqui de Asaf, de olhar para o ímpio, para o nosso vizinho. A gente vê assim, rapaz, esse cara não tem uma dor de cabeça, esse cara não bate uma barra, um prego numa barra de sabão, e é carro, é moto, é casa reformada, é, os meninos bem, a esposa andando na grife. A gente, cuidado com isso, que isso é perigoso. A Zap está deixando aqui os conselhos interessantes aqui. Verso 6. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto, ou seja, eles são violentos, né? E chega, eles reluzes como um colar no pescoço. O que é o colar faz? Um colar chama a atenção, né? Às vezes a pessoa pode ter um bocado de coisa, mas um colar no pescoço chama a atenção, ou seja, o que eles fazem são coisas que é notório, não tem como você não ver, chama logo a atenção. É assim que os ímpios estavam, a geração de Asaf Asaf estava observando dessa forma. O verso 7, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, o coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, fala da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Ou seja, Asaf olhou aqui que o ímpio não respeitava ninguém, não tinha nenhum pingo de respeito pelos céus, ou seja, pelo Criador, mas a vida deles era uma vida totalmente de, de, de regalias. E a gente, quando vê isso, a gente vê interessante a vida do Lázaro e o mendigo, né? Era uma vida cheia de tudo do bom, tudo do melhor. Não, o rico tinha posse, era uma vida regada de bens, né? Cheio de tudo quanto satisfazia a sua alma e o seu coração. E ele começa dizendo aqui, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Ou seja, o ímpio estava prosperando tanto que ele atraía as pessoas para ele, e as pessoas tinham ele como uma influência boa, como um algo a ser seguido. E isso é interessante, que a gente vê isso na nossa geração. A gente vê hoje os influencers, né? Todo mundo, até os filhos de crente, quer ser influencer, mas quando a gente vê, ele quer ser igual o influencer do mundo, aquele que tem sei quantos seguidores nas redes sociais. E é isso aqui que estava acontecendo na geração de Asaf. A prosperidade do ímpio fazia com que atraíssem as pessoas e eles se tornavam a influência, as pessoas queriam ser como ele. Então, veja aqui o verso 11, eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Olha, que Asaf estava dizendo aqui, ele ouvia o ímpio dizer, debochar a respeito de Deus, e como Deus vai ficar sabendo? Por acaso ele tem algum conhecimento? Como se Deus não tivesse conhecimento de nada, Deus não tinha
a onisciência, nem a onipresença de ver a maldade que eles estavam cometendo. Então, a gente, quando vê esse cenário aqui, a gente vê que, de fato, Asaf tinha uma geração muito corrompida, uma geração muito mal, e ele observou isso com detalhe. E ele fecha aqui no verso 12: eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Olha para aí. Veja o que Asaf está dizendo. Eles fazem tudo isso aqui e só aumentam sua riqueza. Quando eu estava meditando nesse salmo, eu estava vendo uma coisa interessante, o perigo de a gente de fato desviar o olhar e começar a olhar a prosperidade dos ímpios, começar a olhar para onde a gente não deve. Porque quando a gente pega esse salmo aqui, a gente observa que Asaf passou muito tempo observando a vida dos ímpios. Observe que a riqueza de detalhes que ele dá aqui são coisas que você não vê num olhar rápido. Você veja que ele detalhou aqui do verso 2 até o verso 12, com muita riqueza de detalhes. Ele viu a vida do ímpio de ponta a ponta, de pé a cabeça. Então observe que de fato Asaf estava numa angústia muito profunda e podemos trazer para o dia de hoje, Asaf estava numa depressão profunda. Você vê o relato de Asaf. Asaf deixou a sua função no templo. Alguma coisa aconteceu no período da vida, em um período da vida de Asaf, que Asaf mudou o olhar totalmente e começou a olhar demais a prosperidade do ímpio, e a gente vê ele dando muita riqueza de detalhe nesse salmo. E aqui eu já quero trazer uma coisa interessante aqui, que bom que isso aqui foi escrito para os nossos dias, porque quando a gente pega esse salmo, a gente vê um salmo muito atual e atuante. É isso que a gente vê na nossa realidade. É isso que a gente tem visto nos nossos dias. É pessoas que Deus atribuiu responsabilidade para eles, e em algum momento da trajetória do seu caminhar, eles começaram a desviar o olhar, e hoje a gente conhece inúmeras pessoas que estão no mundo, que outrora estava dentro do tabernáculo, dentro do santuário, né, congregando conosco, tinha responsabilidade, né, mas começou a olhar a prosperidade do ímpio e começou a guardar isso por seu coração e está lá fora hoje. Então esse salmo ele traz uma reflexão muito grande, e o que a gente não deve fazer, Asaf deixou escrito aqui. Isso é perigoso quando se desvia o olhar. A gente vai ver inúmeros relatos que a Bíblia relata de pessoas que desviaram seu olhar e caíram em armadilhas terríveis, e as consequências foram grandes. A gente vai ver isso quando Acabe desviou o olhar para invejar a vinha de Nabote. A gente vai ver isso em Davi, quando desviou o olhar para possuir a mulher de Urias, e a gente vê que nessas duas ações as consequências foram mortes, né? Urias morreu, Davi perdeu um filho por conta do seu pecado, do seu desvio de olhar. Acabe morreu terrivelmente por conta que assassinou um inocente. Então você vê o perigo quando a gente desvia o olhar e a gente começa a olhar para aquilo que não é para a gente estar olhando, porque Deus colocou algo em nossas mãos, colocou responsabilidade. Então, uma vez que a gente põe a mão no arado, como diz, a gente não pode mais olhar atrás. A gente não tem que estar olhando para o lado nem para o outro. A gente vai ver isso também no relato da mulher de Ló, que foi olhar para trás, e Deus tinha dado uma ordem, o anjo deu uma ordem que era para seguir e não olhasse para trás, mas ela insistiu em olhar para trás. A gente viu a consequência disso. E graças a Deus que a Bíblia deixou relatado. Então tem inúmeras passagens, né, do perigo quando a gente desvia o olhar. Mas quando eu vejo aqui, essa primeira parte aqui, fica aí de lição para nós, mas graças a Deus que também em algum momento da história de Asaf, Asaf despertou. Mas por que ele despertou? Aí a gente vamos ver agora a segunda parte desse salmo, que é o que a gente deve fazer e o que a gente deve sempre continuar fazendo. É o que Asaf vai fazer aqui agora no verso 17 do Salmo 73. Veja o que ele diz. Mas antes
Antes de a gente chegar no verso 17, ainda tem outros pontos aqui interessantes aqui que eu quero trazer para vocês. Veja o quão perigoso foi Asaf ficar olhando para a prosperidade do ímpio. Veja o que ele começa a relatar aqui. Verso 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Veja que coisa terrível Asaf está dizendo aqui. Asaf estava observando tanto, entrou numa depressão e numa uma angústia tão profunda que Asaf está dizendo que foi inútil, ou seja, ele ser um homem inocente, era para ele ter entrado também na violência. Foi inútil ele conservar o coração. Aí, uma pessoa que tinha atribuições e responsabilidade dentro do templo, na parte do louvor, na parte litúrgica do louvor, chegar a dizer uma coisa dessa. Quando eu vejo isso aqui, eu me lembro de Jó. Enquanto Jó passou coisas horrendas que Asaf não chegou nem a passar, Jó, no final, diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Já Asaf tomou a posição da mulher de Jó, é como se ele tivesse aqui amaldiçoando a Deus. Veja o que ele diz no verso 14: pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado, ou seja, como se Deus fosse perverso com ele. Veja veja tão onde Asaf chegou de tanta amargura, né? Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Ou seja, veja a profundidade aqui de amargura que Asaf se encontrava. Ele está dizendo aqui, se ele apenas tivesse pensado em falar qualquer coisa, Deus já teria castigado ele de uma forma terrível. Ou seja, Deus era injusto, porque o ímpio fazia isso, aquilo, e Deus não estava nem aí para o ímpio. Mas se ele apenas pensasse, Deus já teria descido a mão sobre ele. Você está entendendo a profundidade onde Asaf estava se encontrando, o abismo, o poço que Asaf estava entrando? E quantas pessoas a gente não vê esse relato? A gente vê as pessoas e, fulano faz isso, fulano faz aquilo, né? E não acontece nada. Agora só basta eu fazer tal coisinha, amanhã eu já estou com enfermidade. A gente vê isso. As pessoas precisam voltar ao santuário. É o perigo. Asaf deixou isso aqui escrito. Mas graças a Deus que Asaf acordou. E Asaf também vai dar o caminho aqui, onde a gente consegue resolver todos esses problemas aqui. Então você observe que o verso 17, a segunda parte desse salmo, o salmista até que fim despertou. Deus deu um choque nele para que ele despertasse. E o segredo de tudo, ele vai dizer agora onde foi que ele encontrou. Veja o verso 17, que verso maravilhoso. Olha o que ele diz. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Observou aqui onde está o segredo nosso? Onde está o segredo do cristão? Onde está o segredo daquele que Deus colocou atribuições em suas mãos? Colocou algo para você fazer, para você liderar? O segredo de todo crente é o santuário. O santuário foi o lugar que Deus reservou, foi a casa que Deus separou. Foi um pedido de Moisés. Deus não ia habitar no meio do povo. E Moisés, numa luta com Deus, disse: não, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Veja que ousadia, irmãos. Deus está querendo que a gente seja mais ousado. E naquela luta, né, Moisés saiu vitorioso porque Deus disse: tá bom, Moisés, eu vou com você. Faz um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E Deus dá todo o relato da planta completa de como seria o primeiro santuário, o tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Então, o santuário, ele foi feito para isso. O santuário foi para a gente chegar, adorar a Deus e também a gente colocar as nossas queixas, a gente despejar no altar, na casa de Deus, nos pés do Senhor, as nossas aflições. Então, Asaf, ele dá aqui uma receita muito interessante.
está passando por isso aqui, volta para o santuário. A gente usa no hebraico esse termo retorno como techuvá, é a palavra hebraica que significa retorno. Você voltar, você dá meia volta, faz uma análise, onde foi que você parou, e dá uma volta, retorna, volta para o santuário. O segredo do crente está no santuário. Se a gente quiser adquirir as bênçãos de Deus e não entrar nesse caminho que Asaf estava entrando, que Asaf entrou, é não olhar a prosperidade dos ímpios, porque aqui também vai dar o relato qual é o fim deles. Veja o verso 18 do Salmo 73. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Não é que Deus colocou ele em lugares escorregadios porque Deus é mau, não, não. É porque essa geração aqui é aquela geração que Timóteo falou, uma geração perversa, uma geração de homens infames, homens arrogantes, amantes de si mesmo, e Deus os colocou às suas próprias paixões, Deus os entregou. Ah, você quer ir nesse caminho? Você não quer me ouvir, não quer escutar conselho? Então, Deus entregou a seu bel prazer. É isso aqui, não é que Deus colocou ele em lugares escorregadios porque Deus é mau, é porque Deus sabe que eles não querem nada. Isso é o ímpio. O ímpio, ele não tem respeito com nada. Então, quando Asaf entra no santuário, Asaf vê o fim dele. E Asaf ainda diz mais uma coisa aqui. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando acorda, ou seja, é rápido. E observe que o texto fala aqui que eles estão em lugares escorregadios. Quem está em lugar escorregadio vai cair. Uma hora ou outra vai cair. E a queda, ela é rápida, porque ninguém cai em câmera lenta, não. E por ninguém estar esperando a queda, o que é que acontece? Não se prepara o corpo. É como a gente vai andando no dia a dia, a gente não está esperando levar uma topada, nem levar uma queda, o que é que acontece? A gente não prepara o corpo. De repente a gente escorrega e cai, o que é que acontece? Se machuca. Porque na queda, sempre há ferida. E tem queda que é para a morte. É essa queda aqui que a Asaf está falando que acontece. Esse tipo de pessoas, eles estão em lugares escorregadios e a qualquer momento eles vão cair. E pode ver que o verso 19 vai dizer, como são destruídos num instante, ou seja, é rápido, são totalmente aniquilados. É rápido, ninguém espera a queda. A queda, ela não, ninguém cai em câmera lenta, não. A queda, ela é rápida. E a queda sempre traz feridas e muitas vezes morte. Então, Asaf deu aqui também o segredo do crente. O segredo nosso, se a gente quiser vencer as lutas dessa vida, é não olhar a prosperidade dos ímpios, é não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, e muito menos para trás, como fez a mulher de Ló. É sempre olhar para frente. Nós fomos chamados, nós temos um alvo, nós temos um prêmio, como disse o apóstolo Paulo, mas para a gente conseguir esse prêmio, a gente receber essa coroa, essa premiação, a gente tem um caminho. O nosso caminho agora é diferente. Nós não andamos no curso desse mundo, nós andamos numa linha diferente. Então o segredo para nós, e eu quero deixar aqui essa reflexão, é o santuário. No santuário a gente se conhece. No santuário Deus se revela para nós. No santuário Deus dá as estratégias. Está lembrado também de Josafá? Quando se viu em apuros, correu para o santuário e Deus deu a estratégia de como vencer aquela guerra, aquela luta. E muitas inúmeras passagens, o segredo sempre está no santuário. Quando a gente pega o relato de Jesus, onde foi que acharam Jesus, quando a família esqueceu ele? Jesus estava no santuário. O segredo nosso é o santuário. O problema muitas vezes é que a gente estava no santuário, mas olhando lá para fora. Às vezes a gente está no santuário, mas a gente está olhando a prosperidade do ímpio. Mas volta-te ao santuário de verdade. Entra no santuário. E eu quero trazer uma palavra para você
nesse vídeo, você que vai assistir esse vídeo, está passando por alguma luta, volta para o santuário. É impossível a gente chegar no santuário e Deus não se revelar para nós. Todas as nossas respostas que a gente precisa está no santuário. Quando a gente chega no santuário, Deus se revela. A gente vai ver inúmeras passagens de pessoas que estavam sem perspectiva nenhuma. A gente vê isso em Zacarias, né? Bastava no santuário quando o anjo apareceu para ele e disse: Deus ouviu as tuas orações. Onde ele estava? No santuário. O santuário é o lugar que Deus disse que ia se revelar para nós, meu amado. Então, esse salmo é um salmo belíssimo. Tinha muito mais coisa aqui para a gente aprofundar, mas por vídeo não ficar muito longo, a gente vai fechar aqui. Mas medita, pega esse texto, faz uma leitura bem extraída, bem compassiva, devagar, analisando cada ponto, que você vai ver o quanto esse salmo é um salmo extraordinário. Esse salmo é um salmo maravilhoso e que traz muitas aplicações para nós. Então, fica na paz e sempre que tiver em aflições, corre para o santuário que Deus vai se revelar para ti. Espero que essa palavra tenha te edificado, espero que essa palavra seja uma espada penetrante em tua vida. Espero, assim como eu estou sendo edificado, você também possa estar sendo edificado. Sempre faz o teu devocional, mergulha, como é o título do canal, mergulhando um pouco mais, porque quando a gente mergulha mais na palavra de Deus, a gente nos conhece, Ele revela quem nós somos, Ele mostra como a gente deve melhorar. Então, se não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, envia esse vídeo para teus amigos e que Deus possa estar te abençoando. Deixa eu mandar aqui também umas saudações aqui para algumas pessoas muito especiais. Quero mandar uma saudação aqui para a nossa irmã Fátima, né, dali da congregação de Mangueira Torre, nossa irmã Neide também da congregação de Mangueira Torre, nossa irmã Maria, secretária da EBD ali também, que é uma assídua do canal, tem assistido os vídeos. Deus possa estar abençoando a vida dessas mulheres. São mulheres que são intercessoras, mulheres que sempre estão de joelho, orando, intercedendo por nós. Então, quero também mandar aqui uma saudação aqui também, muito calorosa e muito especial para o meu amigo Alex aí também, a sua irmã Carol. Deus possa estar abençoando a vida de vocês, tem sido pessoas que têm abençoado o meu canal, né? Abençoado a minha vida, através das orações e assistindo o vídeo. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Fica na paz e até o próximo momento, mergulhando um pouco mais.